Eu era o filho do meio, a ovelha negra da família, o não amado, o perdedor, o filho indesejado. Portanto, não foi tão estranho que, quando morri, ninguém da minha família tenha se importado em me perder. Na verdade, no fundo, suspeito que eles ficaram aliviados por eu ter morrido. O dia em que morri foi o dia em que fui para casa para comemorar o dia do Festival da Morte. Eu deveria aproveitar a atmosfera festiva do festival com minha família. Em vez disso, fui queimado até a morte na antiga mansão da família. Naquele momento final de minha vida, quando cheguei à vida após a morte, o rei do inferno veio me ver e me fez uma oferta que não pude rejeitar. Ele queria jogar um jogo comigo. Ele disse que se eu conseguisse recolher as lágrimas dos membros mais próximos da minha família em um mês, ele permitiria que eu voltasse à vida. No entanto, se eu fracassasse, teria de arcar com as consequências, ou seja, minha alma seria dispersada e perdida para sempre. Embora houvesse alguma dúvida em meu coração, achei que seria uma tarefa fácil de fazer, então concordei. Ele então me deu uma bolsa para recolher as lágrimas de meus parentes mais próximos. Então, coloquei a bolsa em meu peito e voltei para casa, pronto para coletar as lágrimas. Afinal de contas, eu tinha acabado de morrer, certo? Com certeza, coletar as lágrimas dos membros da minha família seria fácil, certo? Entretanto, quando meu espírito finalmente voltou para minha família, descobri que não havia um traço de tristeza em seus rostos. Eles até viviam sua vida normalmente, como antes. Na verdade, eles pareciam mais felizes. Minha irmã enviou uma mensagem ao meu namorado: André está morta. Agora podemos finalmente ficar juntos sem nos preocuparmos com o fato de que ela saberá e fará um escândalo sobre isso. Não há mais ninguém que possa atrapalhar nosso amor. Meu irmão disse a seu amigo: vamos entrar na internet e jogar. Quem se importa se aquele azarado morreu? Subir no ranking é muito mais importante do que se preocupar com ela. Vamos jogar. Meu pai resmungou com minha mãe: essa garota inútil. Se ela tinha que morrer, não poderia ter escolhido outro lugar? Por que ela teve que queimar nossa antiga mansão? Aquele prédio ainda é bonito. E minha mãe, enquanto o confortava calmamente, disse: oh, anime-se, querido. Você não acha que esse é o melhor resultado? Agora, não precisaremos mais ficar com a cabeça baixa por causa do trabalho vergonhoso dela. Eles não vão mais nos provocar. Então me dei conta de que havia feito uma jogada errada. Eu era muito ilusório e ingênuo. A tarefa que eu pensava ser tão fácil era, na verdade, a mais difícil. Não consegui me conter e disse: droga, como pude esquecer? Fui muito descuidado. Minha família nunca me amou. Na verdade, eu era um estranho aos olhos deles. Desde que me lembro, eu sabia que não pertencia a essa família. Sentia que era o estranho ali. Ninguém queria que eu participasse de nada. Eles não se importavam com meu bem-estar ou minhas necessidades. Talvez fosse normal que em uma família de 3 filhos, o filho do meio sempre fosse esquecido. Eu sempre me senti um estranho em minha própria família. Lembrei-me de um incidente quando fomos todos ao parque de diversões como uma família de 5 pessoas. Naquela ocasião, meu pai carregava minha irmã e minha mãe segurava meu irmão. Enquanto isso, eu caminhava atrás deles. Meus pais só me incentivavam a acompanhá-los. Essa situação foi usada por um traficante de pessoas que estava nos observando nas sombras. Ele conseguiu me agarrar, cobrir minha boca e me levar embora. Se não fosse por nossa vizinha, tia Wanda, e sua família terem coincidentemente nos encontrado na entrada do parque, eu teria sido levada para outro lugar. Tia Wanda e sua família imediatamente me libertaram e me levaram para minha família. Mesmo depois dessa terrível provação, meus pais ainda não se importavam. Eles apenas me repreendiam e batiam em mim por não estar acompanhando o ritmo deles. Enquanto isso, minha irmã e meu irmão riam de meu infortúnio e ninguém me oferecia nenhum conforto.
Aos 6 anos de idade, lembro-me de pensar que talvez tivesse sido melhor se o traficante tivesse me levado embora naquele momento. Foi assim que minha vida foi nos 25 anos seguintes. Então, quando me formei na faculdade, aceitei um emprego como agente funerário e as coisas finalmente mudaram. Eles decidiram me expulsar de casa. No primeiro dia em que minha mãe descobriu que eu trabalhava como agente funerário, ela me ligou imediatamente. Ela exigiu que eu deixasse meu emprego. Ao fundo, eu podia ouvir meu pai gritar furiosamente: "Não tenho uma filha azarada como ela." Meu irmão me mandou uma mensagem de texto: "André, você é nojenta." E você quer saber a reação da minha querida irmã? Ela fez sua performance habitual, fingindo ser uma irmã atenciosa. "Mamãe e papai, não fiquem chateados. Isso só mostra como ela é habilidosa. Imaginem, até mesmo aqueles cadáveres mutilados e despedaçados são curados por suas mãos." As pessoas do vilarejo provavelmente nos elogiarão por termos uma universitária tão talentosa na família. Minha mãe e meu pai eram pessoas orgulhosas. Eram obcecados com a percepção que as pessoas tinham deles. Eles tinham um medo especial e odiavam se tornar o objeto de fofoca do vilarejo. Ter uma filha que se tornou agente funerário não faria com que eles se tornassem a inveja dos moradores do vilarejo. Em vez disso, toda a minha família seria criticada por eles. Assim, as palavras de minha irmã tiveram o efeito desejado. Do outro lado da linha, eles me xingaram pelo que pareceu uma eternidade. Suas últimas palavras ecoaram: "Se você não desistir, nem pense em voltar para casa. Essa é a minha família para você." Eu já havia me perguntado inúmeras vezes se, caso eu morresse um dia, eles realmente ficariam de luto por mim. No entanto, quando olhei para eles no local da minha morte, a resposta foi óbvia. Esse foi o primeiro momento de minha morte. Ninguém da minha família havia derramado uma única lágrima. As lágrimas que eu havia coletado eram 0. Os dias restantes para coletar lágrimas eram 29. O fogo que consumiu meu corpo reuniu todos na aldeia. Não demorou muito para que encontrassem meu corpo. Quando descobriram meus restos mortais, eles estavam carbonizados, enegrecidos e murchos. Ao verem meu estado deplorável após a morte, algumas tias das casas vizinhas, que haviam me visto crescer, não puderam deixar de me ver. Que haviam me visto crescer, não conseguiram suportar. Lágrimas brotaram em seus olhos. Que pena! Ela era uma menina tão boa e agora simplesmente se foi. Ouvi dizer que ela trabalhava como agente funerária na cidade. Honestamente, não é de se admirar que algo ruim tenha acontecido. As pessoas que lidam com pessoas mortas o tempo todo levam a má sorte das pessoas mortas. A multidão estava cheia de sussurros, muitos deles cheios de desdém pelo trabalho que eu havia escolhido. Meus pais ouviram claramente os murmúrios. Seus rostos escureceram de raiva e vergonha. Meu pai cuspiu no chão, depois se virou para minha mãe e reclamou com ela. "Que garota maldita, até na morte ela nos envergonha." Naquele momento, a tia Wanda não aguentou mais. Enquanto enxugava as lágrimas, ela deu um passo à frente e disse: "André se foi agora. Vamos tomar cuidado com a língua", disse ela. Sua voz estava trêmula de tristeza. Ela então se virou para o meu pai com uma expressão suave, mas firme. "Senhor Adam Lopes, olhe para ela. Ela não partiu de forma digna. Ouvi dizer que os agentes funerários podem fazer maravilhas. Eles podem consertar corpos danificados por acidentes para que o falecido possa deixar este mundo com dignidade. Não deveríamos fazer o mesmo pela André?" Senti um calor em meu coração quando ouvi as palavras de tia Wanda. Durante os anos frios e solitários de meus 27 anos de vida, ela foi a única pessoa que fez com que eu me sentisse bem. Ela era mais parecida com a família do que minha família jamais foi. Quando meus pais compraram algodão doce para minha irmã e meu irmão,
mas esqueceram de comprar para mim. Tia Wanda me entregava o que havia comprado para sua filha. Quando minha irmã me difamou secretamente e fez com que as outras crianças se recusassem a brincar comigo, tia Wanda me convidou para ir à casa dela para brincar com sua filha. Quando meu irmão me empurrou e me machucou, meus pais fizeram vista grossa. Foi a tia Wanda que me levou para sua casa e cuidou de meus ferimentos. Nunca imaginei que, mesmo depois de minha morte, ela ainda seria a única que se preocuparia em me dar alguma dignidade. No entanto, meu pai, como se tivesse acabado de ouvir uma piada, zombou. Basta que eu compre uma urna para ela colocar suas cinzas. Por que contrataríamos um agente funerário? Ela mesma não era uma? Se ela acha que não morreu com dignidade, pode se levantar e se arrumar sozinha. Suas palavras duras ficaram no ar. Tia Wanda, com o rosto encoberto pela tristeza, não disse mais nada. Ela lançou um último olhar para o meu corpo antes de balançar a cabeça e ir embora. Somente eu, que estava em silêncio atrás dela, pude ouvi-la sussurrar: "Pobre garota." Sim, eu realmente era uma garota pobre. Na manhã seguinte à minha morte, minha irmã e meu irmão foram para a cidade ao amanhecer. Minha mãe, como se fosse uma tarefa trivial, encontrou uma esteira velha e rasgada no galinheiro do vizinho. Enrolou meu corpo nele e o jogou de lado sem pensar duas vezes. Meu pai, preocupado demais com a possibilidade de eu sujar seu amado carro, alugou uma caminhonete velha. Juntos, eles me jogaram grosseiramente na traseira daquele veículo quebrado e me levaram rapidamente para o crematório. Eles nem se deram ao trabalho de comprar uma urna adequada. Minhas cinzas foram colocadas descuidadamente em um recipiente plástico velho que eles haviam esvaziado com amido de batata doce. Eles nem sequer o limparam. Se você olhasse com atenção, ainda poderia ver vestígios de amido branco misturado às minhas cinzas. Mesmo assim, meus pais ainda achavam que eu havia desperdiçado o tempo deles. Para eles, eu sempre fui alguém que não tinha importância. Nunca consegui entender o motivo pelo qual, apesar de ser filho deles, eu era tratado de forma tão diferente da minha irmã e do meu irmão. Às vezes, eu até suspeitava que não era filha biológica deles. Tanto que, secretamente, fiz um teste de DNA pelas costas deles, pois esperava não ser filha biológica deles. No dia em que recebi os resultados, eu realmente desejei não ser parente deles pelo sangue. Achei que talvez isso me ajudasse a encontrar paz. Entretanto, quando vi as palavras Confirmed Biological Relationship, relação biológica confirmada, todas as minhas esperanças se desfizeram. Ironicamente, em uma noite tranquila, não muito tempo depois, ouvi meus pais conversando e descobri a verdade real. Que era minha irmã que havia sido adotada. Naquela época, meus pais não tinham tido um filho, embora estivessem casados há muitos anos. Finalmente, eles decidiram adotar uma menina na esperança de convocar um irmão mais novo. Foi assim que minha irmã chegou à nossa família. Depois que minha irmã chegou, os negócios de meu pai prosperaram. Logo nos tornamos a primeira família do vilarejo a ter uma fortuna de $1.500. Meu pai acreditava que minha irmã era seu amuleto da sorte. Por isso, ele a encheu de amor e atenção sem fim. E minha irmã não os decepcionou. Pouco tempo depois, meus pais estavam esperando seu primeiro filho biológico. A clínica obscura que visitaram lhes garantiu que dessa vez seria definitivamente um menino. Eles ficaram muito felizes e sonharam dia e noite com a chegada do filho. No entanto, o menino que lhes foi prometido acabou sendo eu. Para piorar a situação, no dia do meu nascimento, meu pai sofreu uma grande perda financeira. O duplo golpe fez com que eu fosse rotulado como um infortúnio, desde o momento em que vim ao mundo. A partir de então, eu era a criança indesejada, não amada e não notada. Ao ver como minha família lidou com minha morte, perdi o desejo de voltar à vida. Qual era o objetivo?
Ninguém se importava quando eu estava vivo e ninguém se importava agora que eu havia partido. No entanto, o rei do inferno tinha outros planos. Uma restrição foi imposta à minha alma. Até o fim do jogo, pelos próximos 7 dias, eu estaria confinado a um raio de 50 metros ao redor de meus parentes mais próximos. Eu não poderia sair, por mais que quisesse. Esse era o segundo dia de minha morte. Eu havia testemunhado minha cremação apressada e ainda estava esperando que uma única lágrima fosse derramada em minha homenagem. Até agora não coletei nenhuma lágrima. Mais 28 dias até o fim desse jogo. Depois que voltaram do crematório, minha mãe e meu pai passaram o resto do dia vasculhando meticulosamente os escombros da velha casa que havia sido incendiada, procurando algo para salvar. Depois que terminaram, agiram como se nada tivesse acontecido. Saíram da casa e foram até o vizinho do lado para jogar xadrez. Na manhã do terceiro dia, eu os segui de volta à nossa casa na cidade. Quando eles chegaram e abriram a porta, vi imediatamente meu namorado, Peter Warren, sentado no sofá com a mão em volta do ombro da minha irmã. Fiquei chocada com a audácia deles. Eu me perguntava quando tudo isso havia começado. Há quanto tempo eles estavam juntos? Eu nem havia notado sinais, a julgar pela maneira como estavam se sentindo. Supus que minha morte havia tirado deles o peso do segredo e agora eles podiam exibir abertamente seu caso. No entanto, certamente quando meus pais viram Peter, o namorado de sua filha, em um relacionamento com as duas irmãs, eles ficariam indignados, certo? Ao pensar isso, recebi imediatamente um forte tapa na cara da realidade. Peter, você está aqui. Minha mãe sorriu. Seu rosto se iluminou com um sorriso feliz. Você e Isabela fiquem quietas. Ficam aqui para o almoço, ok? Vou pedir para o seu tio comprar seus pratos favoritos e a tia vai cozinhar para vocês. Quando meu pai ouviu isso, ele imediatamente subiu em seu patinete elétrico, pronto para sair para comprar os mantimentos. Pai, não estrague o pedido desta vez. Minha irmã, Isabela, chamou por trás dele enquanto ele pilotava a motocicleta. Asterisco, não se preocupe, Isabela. O Peter já veio aqui muitas vezes. Como eu poderia esquecer o que ele gosta de comer? Respondeu meu pai com confiança. Naquele momento, meu irmão mais novo, Carlos Lopes, entrou do lado de fora. Em sua mão, ele segurava uma bola de basquete. Quando viu Peter, aproximou-se dele com entusiasmo. Cunhado, você está aqui. Obrigado pelos tênis que minha irmã me deu. Eu os adoro. No momento em que aquelas palavras cunhado saíram tão facilmente de sua boca, eu finalmente entendi. Ele estava se dirigindo a Peter como o namorado de Isabela. Ele nunca havia chamado Peter assim enquanto estávamos juntos. Para ele, eu era amante. Na verdade, ele nunca havia me chamado de Mesister. Enquanto crescia, ele só se referia a mim pelo meu nome completo, sem qualquer indício de afeto entre irmãos. Agora estava claro para mim que meus próprios pais e meu querido irmão mais novo sabiam que Peter estava me traindo o tempo todo. O mais engraçado, eles haviam voluntariamente me ignorado, sua legítima namorada, como se eu nunca tivesse existido. No entanto, tudo fazia sentido, suponho, afinal, no momento em que descobriram que Peter vinha de uma família rica. Eles não hesitaram em me dizer que eu não era a mulher certa para ele. Eu não tinha o perfil da mulher de um homem rico. Segundo eles, minha irmã mais velha era mais digna do que eu. Depois de trocarem gentilezas na sala de estar, minha irmã mais velha levou Peter para o quarto dela. O mesmo quarto já havia sido meu. Quando fui para a faculdade, minha irmã reclamou com nossos pais que o quarto dela era muito pequeno. Meu pai, sempre indulgente com os caprichos dela, imediatamente derrubou a parede entre nossos quartos para dar a ela o espaço combinado que desejava.
Ele nem sequer pensou em pedir minha opinião. Em seguida, empurrou todos os meus pertences para o depósito. Naquele momento, no lugar onde Lonce dormia, eles se abraçaram avidamente e começaram a se beijar. Não tive escolha a não ser me tornar testemunha dessa demonstração de traição ao vivo. Depois disso, minha irmã se deitou no peito de Peter e com sua voz suave e doce perguntou: Peter, você está triste porque Andrea morreu? Triste? Por que estou triste? Querida Isabela, do que você está falando? Quem se importaria com esse tipo de mulher? Ela é uma vagabunda. Caia na real. Peter zombou com seu tom de desdém. Sou muito grato por Carlos ter me dito que tipo de mulher ela realmente era. Caso contrário, eu teria sido enganado por aquela mulher que dormiria com qualquer um pelo resto da minha vida. Ah, parecia que minha irmã tinha usado o mesmo velho truque novamente. Bem, um tigre nunca muda suas listras. Ela sempre foi muito habilidosa em me caluniar pelas costas. Desde que eu era criança, se algum garoto demonstrasse interesse em mim, meu irmão, sob a orientação de minha irmã, espalhava boatos sobre mim. Ele dizia a eles que eu tinha uma vida pessoal complicada, que sempre andava com caras questionáveis e que há muito tempo eu havia perdido minha inocência. As calúnias eram tão críveis que, querendo ou não, eles acabaram acreditando na acusação. Graças às calúnias meticulosas, fiquei famosa por ser uma garota má. Ninguém queria ser meu amigo e tive de enfrentar a vida por conta própria. Tornei-me uma estranha e uma aberração. É claro que essa reputação atraía a atenção indesejada de rapazes com más intenções. Portanto, eu tinha de ser cautelosa em todos os lugares. Enquanto isso, aqueles que haviam demonstrado bondade comigo rapidamente caíam nos encantos da minha irmã e, inevitavelmente, acabavam enrolados em seu dedo. Tudo isso continuou acontecendo comigo até que me mudei para a faculdade e conheci Peter. O homem era gentil e atencioso e, pela primeira vez, achei que tinha encontrado minha salvação. Acreditei que ele era diferente. Que ele seria a pessoa que me tiraria dessa existência solitária e sem amor. Que ele seria forte o suficiente para enfrentar a vida comigo. Entretanto, assim como todos os outros antes dele, ele também acabou sendo vítima dos velhos truques da minha irmã e do meu irmão. Parecia que não importava onde eu fosse, nunca conseguiria escapar da sombra da minha irmã e do meu irmão. Eles sempre estariam lá, a pedra de tropeço da minha vida, prontos para destruir qualquer coisa boa em minha existência. Em pouco tempo, a refeição luxuosa que meus pais prepararam foi servida na mesa. Eles se sentaram ao redor da mesa com Peter e minha irmã mais velha. Eles estavam rindo e conversando. Esse tipo de atmosfera animada nunca havia acontecido quando eu estava por perto. Eles estavam tão felizes que não perceberam que o cachorro do vizinho, Bandit, entrou. Ele se arrastou até o container de plástico que continha as cinzas e cheirou porque estava intrigado com o cheiro. Talvez tenha sido o cheiro dos meus ossos que chamou sua atenção. Seus olhos brilharam de excitação quando ele agarrou o recipiente com a boca e saiu correndo pela escada. Enquanto isso, a família que estava lá dentro tomava seus drinks, ainda alheia ao que havia acontecido. Uf! Uf! Bandit trotou até a filha de 5 anos da vizinha, Emma. Ela carregava meu recipiente de cinzas na boca de maneira orgulhosa. Com sua inocência infantil, Emma arrancou minha urna de Bandit. Ela então abriu a tampa e começou a despejar minhas cinzas no chão para o cachorro. Bandit abanou o rabo de alegria. Rapidamente lambeu meus restos com gosto, deixando quase nada no chão. Quando olhei para o container de plástico, ele já estava vazio, exceto por alguns vestígios do que um dia foi meu corpo. Enquanto o céu escurecia e as nuvens de tempestade se acumulavam, Emma puxou Bandit em direção à casa deles. Ao sair, ela acidentalmente chutou o container e derramou pouco que restava das minhas cinzas. Uau!
Uma chuva torrencial começou, lavando os últimos vestígios da minha forma física deste mundo. Parecia que até os céus não tinham misericórdia de mim. Esse foi o terceiro dia após minha morte em que testemunhei meu corpo ser completamente apagado da existência. Minha contagem de lágrimas de entes queridos permaneceu em zero e ainda faltavam 27 dias para o fim do jogo. O quarto dia após a minha morte era domingo e também era uma comemoração do Dia das Mães. De manhã cedo, minha irmã e meu irmão saíram de casa. Minha mãe estava cheia de entusiasmo. Era muito incomum que ela estivesse em um estado de espírito alegre como esse. Recentemente, minha irmã pediu a ela que escolhesse entre uma série de fotos de braceletes de ouro e escolhesse a que mais lhe agradasse. Meu irmão também perguntou sobre o que as mulheres da idade dela geralmente preferiam. Claramente, eles estavam planejando algo especial para ela. Com o coração leve, ela cantarolava para si mesma enquanto fazia as tarefas domésticas. Ela estava aguardando ansiosamente os presentes que minha irmã mais velha e meu irmão certamente estavam preparando. Quando o meio-dia se aproximava, ela terminou de preparar uma refeição farta. Convencida de que o dia de hoje lhe traria uma surpresa maravilhosa. No entanto, pouco antes da hora do almoço, minha irmã a informou que tinha algo urgente a fazer e não poderia voltar para casa para almoçar. Então, pouco tempo depois, meu irmão ligou para ela com a mesma desculpa. Esses dois devem estar planejando algo grande que está levando tanto tempo. Minha mãe murmurou para si mesma, ainda sorrindo de expectativa. Sentindo-se otimista, ela guardou a refeição que havia preparado, guardando-a para mais tarde, e se contentou com um almoço modesto de arroz simples. Não era o que ela esperava, mas tinha certeza de que uma surpresa ainda maior estava por vir. As horas se passaram e à medida que a noite se aproximava, ela aguardava ansiosamente. No entanto, em vez disso, ela recebeu mais uma rodada de dor no coração. Minha irmã e meu irmão ligaram para dizer que também não voltariam para casa esta noite. Quando sua empolgação começou a se transformar em decepção, a campainha da porta tocou. Com pressa, ela correu para a porta, pensando que seus filhos finalmente tinham voltado. Isabela, Daniel, vocês dois estão tentando me surpreender, mamãe? No entanto, no momento em que ela abriu a porta, sua voz foi interrompida abruptamente. Ali não estava minha irmã ou meu irmão, mas minha melhor amiga, Lisbeth Sanford. Na manhã do domingo anterior, eu tinha ido à loja de Lisbeth para escolher um buquê de flores para minha mãe. Até a arrastei para me acompanhar na escolha do melhor massageador de joelho para minha mãe. Como a empresa havia me programado para participar de uma sessão de treinamento no Dia das Mães, tive de me certificar de que tudo estivesse preparado. Tive de me certificar de preparar tudo com antecedência. Deixei o presente para Lisbeth e pedi que ela o entregasse para mim. Lisbeth não gostou muito da minha ideia. Ela achou que eu era completamente tola por me preocupar em fazer minha mãe feliz. Como filha da tia Wanda e minha única amiga verdadeira, Lisbeth era a única pessoa com quem eu poderia contar. Lisbeth era a única pessoa com quem eu podia compartilhar tudo. Ela sabia muito bem sobre minha situação em casa. Como eu sempre fui tratado como um estranho. Ela sempre me dizia que minha família não merecia minha lealdade ou afeição. Ela não entendia por que eu ainda me importava com eles. Eles não se importam com você. Por que você continua se submetendo a isso? Ela me perguntava várias vezes. No entanto, eu era teimosa. Eu me recusava a acreditar que toda a esperança estava perdida. Sempre acreditei que se eu apenas os amasse um pouco mais, lhes desse um pouco mais de mim, um dia eles me viriam. No final, eles me apreciariam, certo? Mesmo diante de sua indiferença, não desisti até o dia de minha morte. E nesse exato momento Lisbeth apareceu na porta. Seus olhos estavam inchados e vermelhos.
Era óbvio que ela havia chorado muito desde que soube da minha morte. Quando minha mãe abriu a porta, Lisbeth pôde ver a mistura de surpresa e impaciência no rosto de minha mãe, que ela rapidamente apagou. E essa visão quase fez com que Lisbeth ficasse irritada. Depois de conseguir controlar suas emoções, Lisbeth disse friamente: Tia, estou aqui para fazer uma última coisa que Andréa me pediu para fazer. Estas são as flores que ela colheu para você no último sábado, juntamente com o massageador de joelho que ela comprou para você. Originalmente, ela tinha um treinamento no trabalho hoje. E não poderia estar aqui para comemorar o Dia das Mães com você. Então ela me pediu para entregar esses presentes em seu nome, continuou Lisbeth, com a voz um pouco trêmula. Minha mãe mal reconheceu essa explicação. Ela não viu o presente adequadamente e até respondeu com uma frase agressiva: obrigada. A casa está uma bagunça. Não vou convidá-la para entrar, apenas deixe as flores na prateleira perto da porta. Sem nenhum cuidado, minha mãe começou a fechar a porta. Lisbeth, que estava começando a ficar mais irritada com a reação da minha mãe, rapidamente bloqueou a porta com o pé. Sua voz se elevou, tremendo de fúria: Tia, Andréa está morta. Você não tem nenhum sentimento? Você não está nem um pouco triste? Você sequer percebe o quanto ela o amava? Cada palavra que você dizia, ela levava no coração. Recentemente você mencionou casualmente que seus joelhos estavam doendo. Ela se lembrou disso. E em seu único dia de folga, em vez de descansar, ela me arrastou para encontrar esse massageador de joelho para você. Isso lhe custou o salário de um mês inteiro, mas ela nem sequer se incomodou. Você sabe o quanto ela era frugal? Ela mal gastava dinheiro consigo mesma, nem mesmo para comprar roupas novas. Como você, como mãe, pode ser tão insensível, tão cega em relação ao que ela fez por você? Lágrimas brotaram nos olhos de Lisbeth enquanto ela falava, e sua voz se embargou de emoção. Ela derramou tudo o que tinha. Por um breve momento, o rosto de minha mãe se suavizou, como se algo dentro dela começasse a se mexer. No entanto, tão rapidamente quanto possível, seu rosto se endureceu novamente, como se ela tivesse afastado qualquer traço de culpa. Ela era minha filha. É claro que ela deveria fazer coisas por mim. Isso é uma coisa normal para os filhos fazerem pela mãe, não é? Disse minha mãe friamente. Você realmente ainda a considera sua filha? Lisbeth cuspiu com um olhar de incredulidade no rosto. Então por que nem sequer olha os presentes que ela preparou cuidadosamente para você? Se fosse Isabela quem lhe desse esses presentes, você estaria agindo com tanto desdém assim? Chega, minha mãe esbravejou. Não ouse compará-la à minha Isabela? Não vou perder mais tempo conversando com você. Depois de dizer isso, minha mãe tentou bater a porta com força na cara de Lisbeth. Lisbeth segurou a porta. Embora estivesse fervendo de raiva, ela ainda conseguiu dar um sorriso amargo para minha mãe. Em seguida, ela enfiou a mão em sua bolsa e tirou um livro de couro azul. Era meu diário secreto. Desde que eu era criança, sempre que me sentia chateada, eu ia para o esconderijo secreto de Lisbeth com ela para desabafar minhas queixas. Aquele caderno azul foi meu escape emocional por mais de 2 décadas. Ele continha inúmeras coisas que meus pais desconheciam. Lisbeth e eu havíamos prometido guardar os segredos um do outro. No entanto, agora ela estava quebrando essa promessa. Eu sabia que ela estava fazendo isso por um senso de justiça. Ela não queria me deixar desaparecer sem que ninguém soubesse a verdade. Este é o diário de Andréa, disse Lisbeth. O sarcasmo escorria pesadamente de sua voz quando ela entregou o diário à minha mãe. Espero que depois de lê-lo, você ainda sinta o mesmo. Então, sem esperar pela resposta de minha mãe, ela enfiou o diário nas mãos de minha mãe e foi embora. Seus passos ecoaram no corredor.
Minha mãe olhou para o caderno por apenas um momento antes de jogá-lo no lixo sem pensar duas vezes. No entanto, assim que o diário caiu, uma fotografia escapou, caindo no chão. A foto mostrava meu pai, minha irmã e uma mulher desconhecida. A alegria no rosto de meu pai naquela foto era inconfundível. Seu sorriso largo provocou uma onda de desconforto em minha mãe. Seus pés, que estavam prontos para andar, congelaram no lugar. Ela se abaixou lentamente e pegou a foto, depois examinou cada detalhe. A expressão no rosto de meu pai a encheu de pavor. As suspeitas começaram a atormentar seu coração. Incapaz de afastar seus medos crescentes, ela se voltou para o diário descartado. Movida por uma necessidade urgente de respostas, ela o pegou e folheou as páginas com as mãos trêmulas. Quanto mais lia, mais as paredes de seu mundo começavam a desmoronar. Antes de retornar à minha cidade natal, descobri o segredo do meu pai: ele tinha outra família. Minha irmã mais velha, Isabela, não era apenas adotada de uma família desconhecida, mas, na verdade, ela era filha de meu pai de sua segunda família. Depois que um investigador particular o seguiu por vários dias, descobri que a outra mulher em sua vida foi seu primeiro amor, pois ela era 10 anos mais velha que ele. Por causa da diferença de idade, meus avós se opuseram ferozmente ao relacionamento deles. Assim, meu pai não pôde se casar com a mulher que amava e, no final, decidiu se casar com minha mãe. No entanto, meu pai só se casou com minha mãe para apaziguar sua família. Secretamente, ele nunca terminou seu caso com a mulher que realmente amava. Juntos, eles tiveram uma filha e ela se chamava Isabela. Nós duas éramos filhas dele, mas Isabela nasceu da mulher que ele amava, e por isso ele a cobria de afeto. Para legitimar sua presença em nossa família, ele mentiu para minha mãe. Ele a convenceu de que adotar uma criança traria um filho para a família. Entretanto, na verdade, a razão pela qual minha mãe não engravidou por muito tempo foi porque meu pai deliberadamente impediu. Anotei tudo isso em meu diário, juntamente com a foto que confirmou tudo. Meu plano original era revelar essa verdade sombria à minha mãe durante a celebração do dia da morte de nossa família, quando todos se reunissem. No entanto, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Isabela descobriu sobre minha investigação. Naquele dia, durante a festa do dia da morte, depois de caminhar uma boa distância, minha mãe percebeu que havia se esquecido de trazer as oferendas. Então ela me enviou de volta à nossa antiga casa para buscá-las. Assim que cheguei à antiga casa, meu telefone tocou. Era o investigador que eu havia contratado. Eu estava muito ocupado discutindo tudo o que ele havia descoberto e não percebi que Isabela havia entrado na casa. E acidentalmente ouvi o rumo de nossa conversa. Ela então se escondeu atrás da porta e ficou escutando. No entanto, ela ficou em pânico quando soube que eu sabia a verdade. Então ela pegou uma pá de ferro que estava descansando ao lado da porta. E antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, Isabela me deu um golpe na cabeça. Eu desmaiei imediatamente. Temendo ser exposta, ela decidiu terminar o trabalho. Sem hesitar, ela ateou fogo à velha casa, prendendo a mim e ao prédio em chamas. Foi assim que fui queimado vivo. Mal sabia ela que eu acabaria revelando a verdade à minha mãe da maneira mais inesperada. Quando descobriu a verdade em meu diário, minha mãe ficou chocada. Ela perdeu completamente a cabeça. Ela não conseguia acreditar que o homem que amou por 30 anos estava apenas brincando com ela. Além disso, a filha adotiva que ela amou mais do que sua própria filha por mais de 20 anos era o produto do caso dele. Produto do caso dele. Com as mãos trêmulas, ela trancou meu diário azul e a foto na sala de armazenamento onde eu morava. Seu corpo inteiro parecia ter sido drenado de energia e ela caiu no sofá, sentindo-se oprimida e derrotada. Quando meu pai voltou para a casa do trabalho, minha mãe ainda estava sentada congelada no sofá.
Ela olhava para ele com a mente em turbulência. Ela estava dividida entre querer confrontá-lo e se conter. Quando ele viu a flor e o massageador de joelhos sobre a mesa, meu pai sorriu e disse: "É um presente tão atencioso. Deve ser da nossa querida Isabela, não é? Essa garota realmente sabe como cuidar de sua mãe, não é? Ela é realmente nosso anjinho." O rosto de minha mãe ficou pálido, mas ela permaneceu em silêncio. "O que foi? Você não gostou do presente?" Ora, ela se esforçou. Você deveria apreciar isso. Se fosse aquela garota azarada, a Andrea, você acha que ela se lembraria de lhe dar alguma coisa? "Chega!" gritou minha mãe com raiva. "Andrea é sua própria carne e sangue. Como pode falar dela desse jeito?" Surpreendido por sua súbita mudança de comportamento, meu pai estendeu a mão para tocar sua testa. Ele estava tão confuso com a explosão dela, mas minha mãe afastou sua mão. "O que há de errado com você? Por que está chateado comigo por causa do presente da Isabela?" "Calha a boca. Tudo que você fala é sobre a Isabela. Isabela isso, Isabela aquilo. Vou lhe dizer uma coisa. Esse presente que você está descartando tão rapidamente foi dado por André, não por Isabela." O corpo de meu pai se enrijeceu como se ele tivesse acabado de ver um fantasma. Depois de ouvir o que realmente havia acontecido, ele zombou e disse com desdém: "Um buquê de flores e um massageador de joelho barato? É claro que somente André lhe daria algo assim. Quando Isabela voltar, ela lhe trará algo muito melhor." Ele riu zombeteiramente, aquela garota azarada trabalhando no ramo funerário e nunca nos dando dinheiro. Criá-la foi pior do que criar um cachorro. Naquele momento, a raiva inundou o rosto de minha mãe. Ela lhe deu um tapa forte, gritando: "Você é humano?" Ela era de sua própria carne e sangue. Pego de surpresa, meu pai tropeçou com o impacto, com o rosto contorcido pelo golpe. "Mas que diabos! Você perdeu a cabeça ao me bater desse jeito? Parece que fui muito brando com você todos esses anos." Com fúria nos olhos, ele atacou minha mãe, bateu nela com os punhos e a chutou com as pernas. A comoção causada pela violência do meu pai atraiu a atenção dos vizinhos e alguém chamou a polícia. Minha mãe já havia sofrido 3 costelas quebradas, cortesia de sua raiva incontrolável. Um dos policiais mais velhos suspirou ao entrar pela porta. "Você de novo?" Sim, meu pai, apesar de sua aparência exteriormente refinada, era reincidente quando se tratava de violência doméstica. Lembrei-me de quando o espancamento começou. Foi depois que eu nasci. Meu pai ficou tão desapontado quando descobriu que o bebê com o qual sonhava era uma menina que não apenas me desprezou. Começou a odiar minha mãe. Ele constantemente culpava a mãe por não ter lhe dado um filho. Por não ter lhe dado o herdeiro homem que ele tanto queria. Esse período foi brutal. Sempre que algo o irritava, ele descarregava nela com os punhos e os pés, deixando seu corpo machucado e maltratado. Foi durante esse período que o ressentimento de minha mãe em relação a mim começou a crescer. Ela me culpava por ser uma menina, por ser a razão de ela ter suportado tanta dor e sofrimento. Com muito medo de lutar contra o meu pai, ela virou sua frustração contra mim. Depois de cada repreensão que recebia, ela cravava as unhas em minha pele e me beliscava com força. Sempre que ela sentia dor, eu também sentia dor. Mesmo assim, eu preservava. Achei que deixar minha mãe descarregar sua dor em mim poderia aliviar seu sofrimento, então deixei que ela o fizesse. Afinal de contas, eu era a razão do sofrimento dela, certo? Sempre que eu visitava minha tia Wanda, ela chorava silenciosamente ao olhar para as feridas que cobriam meu pequeno corpo. Ela queria dizer algo, mas sempre se retraía. Eventualmente, depois de mais uma das explosões violentas do meu pai, tia Van não conseguia mais ficar em silêncio. Ela ligou secretamente para a polícia e esperava que isso fizesse alguma diferença.
Por um curto período, as advertências dos policiais fizeram meu pai se comportar, mas isso não durou muito. Em pouco tempo ele voltou a bater, mas dessa vez ele ficou mais esperto. Ele se certificou de bater onde as feridas não podiam ser vistas, em lugares indescritíveis, para que minha mãe não pudesse mostrar as evidências que comprovassem seu sofrimento. Os espancamentos só pararam quando ela ficou grávida do meu irmão mais novo. No final, meu pai foi levado sob custódia, enquanto minha mãe foi levada às pressas para o hospital. Os telefones da minha irmã e do meu irmão permaneceram desligados durante toda a noite, e nenhum deles ligou ou procurou por ela. Foi somente na tarde seguinte que eles chegaram casualmente ao hospital. Não havia nenhum senso de urgência neles. O que saiu primeiro da boca de minha irmã não foi sua preocupação com o bem-estar de nossa mãe. Em vez disso, ela descartou o incidente dizendo que uma pequena briga entre marido e mulher era perfeitamente normal. Não é a primeira vez que ele bate em você. Você já não se acostumou? Por que está fazendo um escândalo? Meu irmão entrou na conversa. Ele a criticou por não ficar calada e causar tanto barulho. Você tinha que chorar, gritar e chamar a polícia para isso? Agora que o papai está preso, você não sabe que isso vai prejudicar as finanças da nossa família? Suas palavras abalaram minha mãe até o âmago. Ela nunca havia pensado que seus próprios filhos seriam tão frios com ela. Ela ficou tão furiosa e com o coração partido que ordenou que os dois fossem embora. Uma das pacientes do mesmo quarto do hospital voltou com o almoço para sua mãe. Enquanto observava a jovem cuidando carinhosamente de sua mãe, oferecendo-lhe calor e conforto, os pensamentos de minha mãe se voltaram para mim. Ela se lembrou de quando estava com pneumonia e uma febre implacável e de como, com apenas 7 anos de idade, eu tinha ficado ao lado dela. Eu havia ficado ao lado dela por 24 horas para cuidar dela durante a doença. Quando ela quebrou o braço em um acidente de bicicleta, fui eu, com 12 anos, que corri para o hospital todos os dias depois da escola para poder alimentá-la e ajudá-la a se limpar. Naqueles momentos, sempre fui eu. Na verdade, era somente eu que a apoiava quando ela mais precisava de alguém. No entanto, naquela época, ela não dava valor a isso e considerava tudo o que eu fazia apenas como meu dever. A ausência da minha irmã e do meu irmão nunca a incomodou, pois ela sempre acreditou que a educação deles era mais importante do que o bem-estar dela. Lágrimas brotaram em seus olhos à medida que o peso da realização se abateu sobre ela. Ela finalmente percebeu que eu era a única pessoa que realmente se importava com o seu bem-estar. Ela começou a soluçar incontrolavelmente. Andréa, foi tudo culpa minha. Eu estava errada. Gostaria que você ainda estivesse aqui. Se ao menos você estivesse viva. No entanto, seu arrependimento veio um pouco tarde. Eu já havia morrido. Quando suas lágrimas caíram, uma gota caiu no colar que eu usava na vida após a morte. Aquele que foi projetado para coletar as lágrimas de meus entes queridos. Finalmente, o dispositivo sem vida emitiu um brilho fraco. No quarto dia após minha morte, finalmente recebi minha primeira lágrima de alguém que eu amava. Assim, as lágrimas que eu havia juntado eram uma só e o dia até o fim do jogo foi de 26 dias. Minha mãe passou mais de meio mês no hospital antes de seu corpo finalmente ser recuperado. Infelizmente, desde que ela os expulsou, nem minha irmã nem meu irmão se deram ao trabalho de visitá-la novamente. Durante esse tempo eu a via sentada na cama sozinha, dia após dia. Ela estava sempre perdida em pensamentos em sua cama de hospital. Embora em termos físicos ela pudesse ter se recuperado, sua mente ainda estava confusa. Em um momento ela estava murmurando meu nome sob sua respiração. No momento seguinte estava batendo no próprio rosto, enquanto gritava pedindo meu perdão. Os outros pacientes da ala estavam todos assustados com o comportamento dela. Eles não queriam ficar perto dela.
No dia em que ela recebeu alta, enquanto caminhávamos pelo corredor do hospital, ela ouviu alguém mencionar as palavras cinzas. Pela primeira vez, houve um lampejo de espírito naqueles olhos geralmente vazios. Naquele exato momento, ela finalmente se lembrou das minhas cinzas que havia deixado de lado sem cuidado. Quando voltamos para casa, ela revirou o local e virou tudo de cabeça para baixo, tentando desesperadamente encontrar minhas cinzas. No entanto, por mais que procurasse, não conseguia encontrá-las. Nem mesmo o rastro da caixa de plástico em qualquer lugar. Nesse momento, a pequena Emma passou pela nossa porta e gritou: "Tia, o que você está procurando? Posso ajudar?" Minha mãe respondeu de improviso enquanto procurava uma caixa de plástico com um pouco de pó dentro. "Você a viu?" "Sim, eu a vi. Há alguns dias, vi o Bandit pegá-la e levá-la para o andar de baixo. Parecia que ele queria comê-la, então eu o ajudei a abri-la." "Que tipo de pó era?" "Tinha um cheiro agradável e o Bandit lambeu tudo em um instante", disse ela com orgulho. Quando as palavras inocentes de Emma finalmente foram compreendidas, minha mãe gritou horrorizada: "Não! Não! Andréa! Minha Andréa! Minha pobre filha! Eu nem consegui proteger seus cílios! Mereço morrer!" Então ela imediatamente caiu no chão e desmaiou. Daquele dia em diante, minha mãe decidiu se trancar no depósito desordenado onde eu costumava ficar e se recusava a sair. Minha irmã e meu irmão achavam que mamãe tinha ficado louca e não queriam lidar com ela, então a deixaram ficar lá. Depois de ficar na prisão por 20 dias, meu pai foi finalmente libertado. Quando chegou em casa e viu o estado de minha mãe, sua raiva voltou a explodir. Ele gritou para ela: "Se você sente tanta falta dela, por que não morre e se reúne com ela na vida após a morte?" No momento em que essas palavras saíram de sua boca, eu não sabia o que se passava em sua cabeça, mas pude ver claramente a mudança no olhar sem vida de minha mãe. Era como se fossem maçãs perturbando a água parada. Esse dia era o 24º dia desde minha morte. E parecia que mamãe havia se decidido sobre alguma coisa, embora eu não soubesse o que. No 25º dia, minha mãe começou a separar meus pertences. Enquanto os examinava, ela finalmente percebeu o pouco que eu havia deixado para trás. Demorou menos de 2 horas para que tudo que eu possuía fosse empacotado em caixas e o depósito ficasse vazio como se eu nunca tivesse existido ali. As únicas coisas que ela guardou foram um caderno azul, uma foto minha e o massageador de joelho que eu havia lhe dado. E depois guardou tudo em um armário. Era quinta-feira, no 26º dia de minha morte. Aquele dia também era o aniversário de casamento de minha mãe com meu pai. Minha irmã e meu irmão estavam saindo de casa constantemente ultimamente e minha mãe não se importava nem um pouco em impedi-los. Naquela manhã, bem cedo, ela saiu e comprou todos os pratos favoritos de papai. Até comprou uma garrafa de vinho tinto de 19.082 para ele. Em seguida, fez algo inesperado. Tomou a iniciativa de ligar para meu pai, pedir desculpas e convidá-lo para um jantar especial em casa com ela. Ouvir o tom humilde na voz de mamãe deixou papai de ótimo humor e ele veio direto para casa depois do trabalho. "Querida, eu estava errado antes. Hoje é nosso aniversário e sei o quanto você se esforçou durante todos esses anos. Este copo é para você. Deixe-me fazer as pazes." Depois de dizer essas palavras, mamãe abaixou sua taça de vinho. Ao vê-la, papai fez o mesmo e também bebeu a sua. Depois de algumas rodadas, a mãe disse ao pai que tinha uma surpresa para ele. Ela destrancou o armário e retirou meu caderno azul. Do meio dele, ela tirou uma foto e a entregou a ele. "O que é isso?" ele perguntou. "Bem, é sua outra família, é claro." Mamãe sorriu. "Durante todos esses anos, você se esforçou tanto para tecer uma mentira tão grande. Deve ter sido exaustivo, não foi?"
Antes que papai pudesse responder, uma dor aguda se revirou em seu estômago e o pânico inundou seu rosto. Meu pai gemeu. Era possível ouvir a dor em sua voz quando ele perguntou: "O que você fez comigo?" A voz de minha mãe estava cheia de doçura quando ela explicou: "Ah, nada demais. Apenas adicionei veneno ao seu vinho de 1982. Qual é o sabor, querida? Você gosta? Eu o criei especialmente para você. Por favor, não se esforce muito. Caso contrário, você morrerá mais cedo. Entretanto, antes disso, deixe-me lhe dizer uma coisa. A mulher que você ama muito é aquela que vem conspirando contra você há muito tempo." Papai ficou muito zangado com o que ouviu e gritou: "Sua mulher malvada! Não tente destruir nosso relacionamento." Minha mãe sabia que meu pai não acreditaria nela tão facilmente. Então, com uma careta, ela entregou meu diário azul a ele. Nas páginas em que eu havia escrito sobre a falta de autoconfiança do meu pai, escrevi os motivos reais pelos quais ele havia perdido muito dinheiro no dia em que nasci. Com o investigador, descobri que, na verdade, a culpa era da outra mulher. O motivo era que ela tinha medo de que meu nascimento afetasse a felicidade de Isabela. Por isso, ela deliberadamente revelou os segredos comerciais da empresa de meu pai para seus rivais, fazendo com que ele sofresse grandes perdas. Durante a investigação de meu pai e daquela mulher, o investigador descobriu mais algumas descobertas que foram mais profundas do que essa. No telefonema que levou à minha morte, o investigador me pediu para aumentar seu pagamento final. Afinal, ele encontrou algo a mais. Quando ele leu todas as evidências que eu havia reunido, meu pai ficou tão perturbado que cuspiu violentamente um bocado de sangue pela boca. O que minha mãe realmente queria não era apenas machucá-lo fisicamente, mas também destruí-lo emocionalmente. Assim, ela contou a ele mais segredos que ele nunca soube que eu havia feito por ele. Por exemplo, o motivo pelo qual eu me engajei nesse trabalho do qual ele não gostava foi exatamente porque no ensino médio eu inadvertidamente o ouvi invejar a filha de um parente distante que tinha feito fortuna e essa irmã era, na verdade, amorosa. Eu achava que desde que eu também me tornasse um agente funerário, poderia ser o orgulho do meu pai. Houve outro exemplo em que demonstrei meu amor por ele. Certa vez, quando ele teve uremia e precisou substituir um rim, sua boa filha Isabel fugiu e se escondeu. Enquanto isso, eu, sem hesitar, naquele momento crítico, sem qualquer hesitação, me aproximei e lhe dei meu rim. Cada palavra dita por minha mãe apunhalava o coração de meu pai. No último segundo de sua vida, ele me viu. "André", ele sussurrou, com uma lágrima escorrendo do canto de seu olho. Ele fechou os olhos para sempre. A luz originalmente fraca do colecionador de lágrimas do mais querido em meu baú instantaneamente clareou alguns pontos. No 26º dia após minha morte, colhi minha segunda lágrima do parente mais próximo. Depois que ele morreu, minha mãe arrastou o corpo do meu pai e o escondeu em um freezer que ela havia preparado antes na despensa e o trancou. Nos 2 dias seguintes, ela continuou ligando para minha irmã e meu irmão, pedindo que viessem. Seu esforço finalmente deu resultado porque, no 3º dia, eles decidiram voltar para casa. No entanto, eles não estavam sozinhos. Estavam acompanhados de Pedro e de uma mulher idosa. A mulher idosa estava coberta de joias cintilantes. Na mão de minha irmã, minha mãe e eu pudemos ver claramente uma pulseira de ouro de aparência familiar, que minha mãe havia pensado que seria o presente dela. Na mulher idosa e rica, podíamos sentir o cheiro do perfume que minha mãe havia recomendado ao meu irmão. Quando ela viu isso, o que mais minha mãe não entendeu? Do começo ao fim, a culpa foi toda dela. Ela achava que seus filhos se importavam com ela. No fim das contas, essa filha e esse filho nunca haviam pensado em lhe dar presentes no Dia das Mães. Ela era tão tola.
Depois de mandar Peter e a velha rica embora, minha mãe se sentou e conversou alegremente com meu irmão e minha irmã. Naquele momento, meu irmão e minha irmã mais velha sentiram como se sua querida mãe tivesse retornado, e isso os deixou muito felizes. Eles até decidiram dormir em casa naquela mesma noite. Na manhã seguinte, minha mãe acordou cedo e preparou um farto café da manhã para eles. Vendo toda a comida que minha mãe havia preparado para eles, minha irmã mais velha e meu irmão mais novo comeram toda a comida com muita vontade. Em pouco tempo terminaram de comer e estavam prontos para sair. No entanto, assim que se levantaram, minha mãe se sentou e perguntou com um sorriso no rosto: "O café da manhã estava bom?" "Claro que sim." "Não sabe que tudo que você faz é delicioso, mãe?" "Você é realmente uma ótima cozinheira", respondeu minha irmã com doçura. "Bem, é uma pena que o André nunca mais vá provar algo tão bom." "Ei, mamãe teve uma ótima ideia. Que tal irmos todos com ela para tomarmos o café da manhã juntos?" "Que tal isso?" disse minha mãe em um tom alegre. Suas palavras causaram um arrepio em ambos. Percebendo que algo estava terrivelmente errado, eles tentaram sair. No entanto, antes que pudessem fazer qualquer coisa, seus corpos ficaram moles e eles caíram de volta em suas cadeiras. Quando viu isso, minha mãe se levantou e calmamente foi até o depósito. Tirou o corpo congelado de papai do freezer e o colocou em sua cadeira habitual. Em seguida, ela colocou minha foto na cadeira ao lado dela. Os rostos de minha irmã e de meu irmão ficaram pálidos de terror. Minha mãe virou a cabeça e olhou para meu irmão. "Carlos, inicialmente eu não queria matar você também. No entanto, eu não sabia que você poderia fazer tal coisa com Andréa. Ela é sua irmã", disse minha mãe com raiva, enquanto jogava meu diário azul no meu irmão mais novo. "Quando eu tinha 20 anos, aceitei um emprego de meio período em um karaokê perto de casa durante as férias de verão. Uma noite, quando estava voltando para casa depois do meu turno, passei por um beco estreito e vi meus irmãos cercados por um grupo de bandidos. Sem pensar, corri para puxá-lo para longe, querendo salvá-lo do perigo. Entretanto, em vez de me agradecer, meu irmão me empurrou em direção a eles. Então, com um sorriso frio, ele disse: "Ei, pessoal, está aí minha irmã. Ela nunca teve um namorado. Estou dando-a para vocês. Deixem que ela use seu corpo para pagar minha dívida, ok?" Sem qualquer dúvida ou remorso, ele a vendeu para eles. Havia lágrimas de desespero misturadas com sangue em meus lábios quando tive de suportar essa humilhação. Enquanto isso, meu irmão ficou parado, rindo e gravando tudo em seu celular para usar como chantagem. Aquele dia ficou marcado como o momento mais sombrio de minha vida. Depois de ler meu diário, meu irmão mais novo implorou: "Mãe, eu estava errado. Eu realmente sei que estava errado. Por favor, estou lhe implorando, deixe-me ir." Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ele pedia misericórdia à minha mãe. No entanto, ela agiu como se não o tivesse ouvido. Continuou a falar de forma calma, como se estivesse lhe contando uma história. "Carlos, você sabe que não foi a primeira vez que sua irmã, Andréa, o salvou? Ela já havia feito isso uma vez há muito tempo. Sim, foi justamente porque mamãe e papai sempre gostaram muito do meu irmão. Pensei que se eu o tratasse bem, talvez eles me dessem um pouco do amor que tinham por ele. Então, quando minha irmã me enganou com 7 anos de idade, para que eu levasse meu irmão de 5 anos para brincar no lago, e o empurrou para dentro da água com o empurrão de sua própria mão, não hesitei em salvá-lo. Embora eu não soubesse nadar, pulei atrás dele. Depois, usando toda a minha força, empurrei-o de volta para a margem. Quando viu isso, minha irmã tentou empurrá-lo novamente. Mas ela viu minha mãe e meu pai se aproximando de longe. Ela fingiu puxá-lo para um lugar seguro enquanto chorava e chamava por eles. Depois disso, ela culpou a mim por tudo.
Chegou a dizer que eu o havia empurrado para a água por ciúme, porque mamãe e papai o amavam mais. Naturalmente, ela se tornou a heroína que o havia salvado. E como a ovelha negra, ninguém acreditou na minha versão da história. Como resultado, meus pais passaram a me desprezar ainda mais e o que dizer do meu irmão. Depois de saber o que havia acontecido, ele também começou a me odiar. A partir de então, ele passou a ouvir cada palavra dita por Isabela, a mesma que o pressionava. Embora eu fosse apenas uma criança, ainda registrava tudo o que havia acontecido naquele dia em meu diário azul. Depois que meu irmão soube a verdade, ele olhou para minha irmã mais velha com descrença e perguntou: "Por que, Isabela? Por quê?" "Você precisa me perguntar por quê?" Ela zombou. "Bem, vou lhe contar. Antes de você nascer, eu era a única pessoa com quem o papai se importava. No entanto, tudo mudou depois que você nasceu. Você roubou o amor dele. Eu o odiava por isso. Queria que você estivesse morto. Como você pôde fazer isso comigo? Eu sou seu irmão. Eu até o protegi quando você ateou fogo no corpo de Andréa. Alguma vez você realmente se importou comigo?" Quando ouviu as palavras de meu irmão, os olhos de minha mãe se arregalaram em choque. Ela se adiantou, agarrou-o pelo colarinho e gritou: "O que você acabou de dizer?" "Sim, eu não morri imediatamente depois que minha irmã mais velha me espancou até a morte. Na verdade, acordei um pouco depois que ela colocou fogo na casa e foi embora. Antes que o fogo quase me consumisse, vi meu irmão do lado de fora da porta, em meio às chamas dançantes. Com o máximo de minhas forças, implorei ao meu irmão que me salvasse, mas ele me olhou com indiferença como se fosse um cachorro. Fiz o possível para sair do fogo, mas só consegui subir menos de 5 metros e desmaiei mais uma vez. Durante toda a minha provação, meu irmão apenas me observou ser engolido pelo fogo com olhos frios. Assim que ouviu a verdade da boca do meu irmão, minha mãe imediatamente olhou como se tivesse levado um tapa e parecia 10 anos mais velha. Enquanto isso, minha irmã mais velha gritava com minha mãe como se ela tivesse enlouquecido: "Você sabe por que Andréa morreu? Foi tudo por sua causa. Foi a senhora que fez isso. Se ela não tivesse tentado lhe contar o que aconteceu, eu não teria perdido a cabeça. É todo seu karma. Se você não tivesse pegado o homem da minha mãe e acabado com a minha família feliz, nada disso teria acontecido." Ao ouvir as palavras da irmã, o irmão mais novo finalmente soube claramente que a irmã, a quem ele sempre respeitou, era a filha ilegítima do pai. E foi ele quem indiretamente me matou, sua irmã da mesma mãe. Uma onda de tristeza encheu instantaneamente todo o seu corpo, ele enterrou a cabeça no peito, seu corpo não parava de tremer e ele não conseguia parar a dor. Então, um gemido agonizante saiu de sua boca. Mais uma vez, uma luz se acendeu sobre as lágrimas do querido colecionador em meu peito. Inesperadamente, no último dia do fim do jogo, eu havia colhido a terceira lágrima do parente mais próximo. Morram, morram, todos vocês, simplesmente morram. Todos nós deveríamos pedir perdão a Andréa, disse minha mãe com a voz embargada. Minha mãe já tinha perdido a cabeça. Ela fechou todas as portas e janelas da casa. Foi até a cozinha e virou o tanque de gasolina ao máximo. Quando minha irmã pediu ajuda freneticamente, minha mãe pegou um pano da pia e o enfiou na boca dela. Então, sem nenhuma piedade, minha mãe começou a dar tapas em minha irmã. Minha irmã com tanta força que o rosto da minha irmã ficou irreconhecível e ela desmaiou. Dentro do espaço confinado, a concentração de monóxido de carbono logo se acumulou até atingir uma concentração alta. Enquanto isso, minha mãe, que havia esgotado suas forças e inalado uma grande quantidade de monóxido de carbono, também desmaiou no chão. Observei o desenrolar de tudo com olhos frios. De repente, uma névoa se agitou diante de mim, e lá estavam meu pai, minha mãe, minha irmã e meu irmão. Eles estavam parados bem na minha frente.
quando me viram, ficaram muito abalados. Minha mãe correu para a frente, querendo me abraçar. Mas a frieza de minha expressão a deteve. Naquele momento, o coletor de lágrimas da minha pele que estava preso ao meu peito se iluminou com uma luz branca ofuscante. O brilho quente me envolveu, criando uma barreira que nos separou. Parecia que a tarefa não havia sido concluída e eu estava a poucos instantes de seres dispersos no nada. Eu me preparei, mas então ouvi uma voz, a voz do Rei do Inferno, sussurrando em meu ouvido: André, parabéns! Você reuniu as lágrimas de seus parentes mais próximos. Você venceu o jogo. Eu estava confuso. Por quê? Ainda não consegui a lágrima de minha irmã. Será que perdi alguma coisa? Havia perplexidade em meus olhos. O Rei do Inferno respondeu: as lágrimas dos parentes mais próximos referem-se apenas àqueles ligados pelo sangue. Na verdade, Isabel não é filha biológica de seu pai, portanto, ela não compartilha o mesmo sangue com você. As lágrimas dela nunca foram necessárias. Que irônico! Todo o amor que papai derramou sobre ela no final foi substituído. Prepare-se. Estou prestes a abrir o portal e mandá-lo de volta ao mundo dos vivos, disse o Rei do Inferno. No entanto, como seu corpo foi cremado, você precisará assumir a forma de outro. Encontrei um corpo adequado para você, alguém da sua idade. Você aceita? Assim que suas palavras foram compreendidas, acenei com a cabeça ansiosamente. No entanto, talvez com uma nova identidade eu pudesse viver uma vida diferente. Dessa vez, eu queria uma vida cheia de amor.